Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 12, começando do versículo 1 em diante, falando sobre os fariseus, ou o fermento dos fariseus. Ajuntando-se, entrestando muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em treva disseste, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigo meu, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deve temer. Temeis aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temeis. Não se vende 5 passarinhos por 2 centavos, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tem mais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais sólido de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vós convenha falar. Meus amados irmãos, nós lemos aqui um trecho falando sobre o fermento dos fariseus. No capítulo 12 do livro de Lucas, o homem que não foi apóstolo, mas acompanhou a caminhada de Jesus, ele não está contado na lista dos apóstolos. Lucas não era apóstolo de Jesus. Lucas, ele foi acompanhante da vida de Jesus e escreveu o Evangelho de Jesus porque ele caminhou vendo a vida de Jesus. E Jesus lutava contra 4 grupos que existia naquela época. Naquela época ele existia. E o maior grupo que tinha naquela época era os fariseus, que já vinha da linhagem dos macabeus. Os fariseus, eles representavam religião naquela época. Era um grupo muito poderoso. Muito poderoso. Tinha os essênios, tinha os esquibra, tinha os saduceus, os zelotes,
Mas os fariseus era quem se destacava naquela época de Jesus. E no capítulo 12 do livro de São Lucas, trata da seguinte questão: como enfrentar a oposição ao Evangelho. Jesus nos ensinou a reagir às dificuldades e aos confrontos com o mundo, sem temê-lo, mas mantendo a nossa vigilância ao dividirmos esse capítulo em 7 partes. Vamos encontrar os detalhes da orientação de Jesus para todos que são seus discípulos. A primeira parte é o cuidado com a hipocrisia, versículo 1 a 3. A segunda parte, não tenha medo, versículo 4 a 12. A parte 3, a riqueza não traz segurança. A parte 4, a segurança é buscar o reino. A parte 5 é a necessidade da vigilância, versículo 35 a 48. A parte 6, Jesus declara que veio para dividir, versículo 49 a 53. A parte 7, Jesus ensina sobre a necessidade de discernir, versículo 54 a 59. O cuidado com a hipocrisia. Jesus iniciou esse texto mostrando que ser admirado pelas pessoas, ou até por uma multidão, versículo 1, não tem nenhum valor. Se para recebemos esse elogio, nós devemos do que realmente vale. Agradar a Deus. Jesus orientou principalmente aos discípulos que o seguia. Ele sabia como. Vemos no versículo 1 que o problema fundamental das pessoas religiosas era o fariseísmo. Mas o aplauso do povo é animador. Então a hipocrisia, o fermento dos fariseus, isto é, o uso da religião perfeita, é usando como máscara para esconder os próprios interesses. O versículo 2 diz: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Isso significa que nada é escondido pela hipocrisia, ficará encoberto. Pode demorar um tempo, mas tudo virá à luz. Não é possível enganar a todos o tempo todo. Cedo ou tarde, a verdade aparece, desmoralizando a religiosidade que esconde a vida vazia e corrupta. A vida limpa é transparente, é o antídoto contra o veneno da hipocrisia, da falsidade. Como vai a sua vida nessa área? É um livro aberto, que pode ser lido por Deus ou por qualquer pessoa, sem que ela fique decepcionada. Lembre-se, somos testemunha do Evangelho. Não tema. O verso 4 inicia esse parágrafo com a palavra de incentivo, mesmo diante da perseguição e da morte. Jesus era um exemplo vivo de quem teve de enfrentar todos os perigos e dificuldades para realizar a missão de abrir os olhos do povo, que era mantido, enfraquecido, iludido, enganado. Jesus teve que enfrentar a diversidade, hostilidade, incredulidade, desprezo e, por fim, foi torturado
tonturado, morto, o fermento dos fariseus, isto é, a falsa doutrina, é a prática falsa dos religiosos, encobrir o verdadeiro desejo dos poderosos que queria manter o seu status e os privilégios inerentes a ele, abundância, prestígio, riqueza e poder. Em vez de ênfase triunfalista que vemos nas mensagens programadas em nossos dias e que engana os simples e os verdadeiros discípulos que continuam testemunhando do Evangelho, vão enfrentar as mesmas hostilidades, pois o Evangelho verdadeiro provoca a reação dos que não são verdadeiros. Mas então surge a pergunta: o que fazer? Recuar por causa do medo? Não. Medo de quem? Temer a quem? Não devemos temer os homens, mas a Deus, conforme a palavra de Deus, no versículo 5. Temeis aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temeis. Os homens, quando muito pode matar o corpo, mas Deus pode tirar completamente a vida. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus não devem ter medo de Deus. Ele é o Pai e cuida de toda a criação, mesmo da mais pequenina árvore. Muito mais cuidará do que segue a Jesus, proclamando o Evangelho. O próprio Jesus, o Filho do Homem, será o advogado de todo aquele que o segue. Sim, Jesus é o nosso advogado, pois todo aquele que me confessa diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Versículo 8, do capítulo 12 de São Lucas. Que privilégio temos? O testemunho de Jesus a nosso favor. Grande perigo é negar Jesus, voltando atrás e desmentindo o testemunho proferir numa palavra contra Jesus. Algo gravíssimo, mas mesmo assim pode haver perdão. Porém, existe o pecado imperdoável. Veja o verso 10. Todo aquele que proferir a palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfema contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando intencionalmente alguém diz que a obra de Jesus é feita no poder do Espírito Santo, é a obra realizada. É obra realizada por Satanás. Está diante de um terrível pecado. As autoridades religiosas daquele tempo se comportaram assim, ao dizer que Jesus, que atuava no poder do Espírito Santo, agia através do próprio príncipe dos demônios. 11 e 15 do livro de São Lucas. Mas para o pecado contra o Espírito Santo, versículo 10 do livro de São Lucas, do capítulo 12, não há perdão, conforme diz Mateus 12, 32, nem neste mundo e nem no porvir. Mas você sabe que pecado é esse? Você sabe que pecado é esse? É o pecado da rejeição da obra do ministério do Espírito Santo. É o pecado da incredulidade. É o pecado de fechar o coração para o ministério, para as ações poderosas e amorosas do Espírito Santo, que convence o homem do seu pecado, mostrando que só há salvação em Cristo. O Espírito Santo é quem aplica o remédio que pode curar o homem da doença do pecado. Ele é a pessoa divina indicada por Deus para aplicar no coração enfermo o remédio da salvação. Então,
Se o pecador rejeitar a operação do Espírito Santo, não há mais esperança para ele. É como um doente que está acometido de uma doença muito grave. Para essa doença só existe um remédio que pode garantir completamente a restauração. Mas se o doente rejeitar o tal remédio repetidamente, que o resultado pode obter? Com certeza a morte é certa. Assim também acontece com aquele que blasfema contra o Espírito Santo, rejeitando a sua atuação. Blasfema contra o Espírito Santo é o mesmo que afirmar que o Evangelho não é a mensagem que traz a salvação. É afirmar que o Evangelho não são as boas novas de salvação. Esse é um pecado que jamais será perdoado, pois o próprio pecador tira de Deus toda a possibilidade de perdoá-lo. Então surge mais uma pergunta: o que faz diante das autoridades e dos tribunais quando vier a perseguição e o julgamento? Jesus respondeu esse questionamento no versículo 11 e 12 do capítulo 12 de São Lucas. Ele disse que não deveremos nos preocupar e em nos defender. Quem se defende está, no fundo, querendo salvar a si mesmo. E muitas vezes chega a negar o próprio testemunho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos da palavra de Deus, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a hipocrisia, cuidado com o distorcimento da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. O diabo também pregou a palavra de Deus a Jesus no deserto, mas ele pregou distorcendo. Mas Jesus, com a sábia revelação divina, pôde repreendê-lo. Não venda a igreja de Jesus por dinheiro. Não venda. Porque ela foi comprada muito cara pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Muitos estão correndo atrás da fama e do poder e se esquecendo que o Salvador é Jesus. Ele é quem enriquece. Eu não ganho dinheiro. Eu não sou pastor assalariado. Mas Jesus me deu condições. Eu sou funcionário público. Eu sou formado em pedagogia. Eu tenho curso superior. Sou estudante da Bíblia. Passei por várias adversidades. Eu não fui para os Estados Unidos fazer curso, não. Mas o Espírito Santo tem me dado condições para eu discernir o que é certo e o que é errado. Pela misericórdia de Deus, eu sou pastor. Eu não sou um profissional para ganhar dinheiro, não. Eu não prego por dinheiro, não. Eu prego aquilo que eu recebi de graça deste. Nós temos que dar aquilo que Jesus repartiu para nós. Não sou contra a ninguém ganhar os seus salários. Só que eu fui levantado e eu não aceitei salário de ninguém. O meu salário vem de Jesus. Ele me deu o meu salário. Sou um funcionário público. Aos demais, como os demais, a minha igreja também é registrada juridicamente. Não prego evangelho a clandestino e não tenho medo e nem tenho inveja de quem tem dinheiro. Não, senhor. Fiel é aquele que vos chamou para esta obra, é a obra redentora do Calvário. E que os irmãos orem por mim e me perdoem-me e me ajude em oração. Enquanto eu tiver vida,
eu vou anunciar a palavra de Deus.